Muito obrigado. Eu gostaria de saudar a professora Beatriz Branco, o professor Valdemar Moreno, coordenadora, vice-coordenador do curso de Direito da Univille. Gostaria de saudar todos os colegas do curso de Direito, professores. Em especial, hoje gostaria de registrar aqui minhas felicitações à professora Patrícia Arias, desejando a ela um feliz aniversário e parabéns pela nova idade, que vem acompanhada de muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Eu saúdo todos os estudantes do curso de Direito, na pessoa das acadêmicas Vanessa, aqui representando o Centro Acadêmico de Direito da Univille, e a acadêmica Júlia, representando a Associação Atlética, né, do curso de Direito da Univille, a DIN, e saudar especialmente esse Gaudério Boa Praça, conterrâneo, tricolor dos Pampas, que gentilmente divide esse espaço comigo, um espaço que hoje eu estou aqui ocupando em razão de alguns problemas sérios e pessoais do professor Nestor. Se estiver nos ouvindo, também a exemplo do que fez a professora Beatriz, desejo uma plena e pronta recuperação, para que em breve nós possamos aí estar aproveitando do seu conhecimento, da sua sabedoria em outro evento dessa natureza. Certamente o professor Nestor é um profundo conhecedor do direito, da teoria do direito, da hermenêutica filosófica, do direito constitucional, e certamente tem muito a contribuir para esse tema. Muito obrigado à apresentação feita pela Vanessa, e também muito obrigado aos elogios generosos, exagerados, feitos pelo professor João Fábio Fontoura. Eu gostaria de, inicialmente, destacar que a questão da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, é um tema caríssimo ao liberalismo burguês. É um tema que tem raízes filosóficas já de muitos séculos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para brevíssimos trechos de pequenos, grandes livros de filósofos do liberalismo moderno, que tratam justamente da questão da tolerância, da intolerância, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa e da democracia, a partir dos séculos XVII, XVIII, XIX e até mesmo século XX. Com relação à tolerância e igreja, eu acho importante citar o pensamento de John Locke na Carta a respeito da tolerância, que é um texto que ele escreve no século XVII, 1689, onde ele vai falar algo muitíssimo importante, especialmente aos estudantes aqui presentes, que são mais próximos de alguma espécie de fé e de efetiva participação no mundo religioso. Locke vai dizer que a principal característica da verdadeira igreja é a tolerância. E ele faz uma provocação nos seguintes termos: pessoa alguma tem o direito de prejudicar de qualquer maneira a outrem nos seus direitos civis por ser de outra igreja ou religião. Então, os estudantes de direito, ao se depararem com o artigo 5º da nossa Constituição, ali já nos primeiros incisos que tratam das liberdades individuais, das liberdades fundamentais, já vão perceber, digamos assim, uma certa herança dessa tradição liberal burguesa, importantíssima, apesar de todas as críticas que é possível fazer ao liberalismo burguês, às limitações de um direito formal, não é possível abrir mão dessas liberdades fundamentais. Eu sempre digo, e aqui eu agradeço o destaque feito pelo professor João, no sentido de que eu defendo a Constituição da República, porque ela é um escudo jurídico, ela é um documento que, de algum modo, contém formas perniciosas, ou pelo menos ajuda a conter, se não totalmente, parcialmente, conter formas perniciosas de poder.
e se nós temos que avançar, é daqui para frente. Retroceder nesse sentido me parece algo inadmissível. Aqui, creio que nós não devemos admitir qualquer retrocesso. Canotilho diz isso, inclusive, quando trabalha a proibição do retrocesso em matéria de direitos e garantias fundamentais. Passando para o século XVIII, Voltaire escreve o Tratado sobre a Tolerância. E ele vai dizer que a intolerância, olha só como isso é importante, ela cobriu a terra de carnificinas. Então, quando ele fala de abusos de intolerância, ele vai dizer, abre aspas, interrogando, pretendes sustentar por meio de algozes a religião de um Deus que morreu por meio de algozes e que não pregou senão a amabilidade e a paciência? Olha que interessante, quando nós percebemos nos dias de hoje alguns discursos de ódio, alguns discursos totalitaristas, alguns discursos professados no âmbito de determinadas igrejas, que são completamente incompatíveis com um projeto de Estado democrático de direito. No século XIX, Stuart Mill, Ensaio sobre a Liberdade, ele vai falar que sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Veja aqui a importância de nós protegermos as liberdades individuais e não admitirmos uma falsa dicotomia ou contradição entre os direitos individuais e a vontade da maioria, porque senão a gente descamba justamente para aquilo que é denunciado não só pelo Stuart Mill, mas pelo Tocqueville também, que é outro pensador importante dessa época, a tirania da maioria. Então, Stuart Mill vai dizer, abre aspas, a única parte da conduta de qualquer pessoa pela qual ela está submissa à sociedade é aquela que concerne aos outros. Na parte que meramente concerne a si próprio, sua independência é de direito absoluta. Fecha aspas. E eu finalizo aqui nessas bases filosóficas desse debate, trazendo o pensamento de um magistrado italiano muito importante, muito estudado aqui no Brasil, que é o Gustavo Zagrebelsky. Ele tem um pequeno grande livro que é intitulado aqui na tradução para o português A Crucificação e a Democracia. Foi publicado na Itália no finalzinho do século passado, em 1995. E Zagrebelsky vai dizer que, na linha do que foi defendido pelo professor João Fontoura, a democracia da possibilidade da busca, a democracia crítica deve mobilizar-se contra quem recusa o diálogo, nega a tolerância, busca somente o poder, crer ter razão sempre. Então, essas citações que eu trago aqui inicialmente, elas convergem para aquilo que foi feito e defendido pelo professor João Fontoura na abertura da exposição dele. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção, então, de que maneira isso está estampado no artigo 5º da nossa Constituição, previsto tudo isso como cláusula pétrea, algo que não pode ser alvo sequer de debate, de deliberação nas casas legislativas. Nós temos a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato, nós temos o direito de resposta a quem livremente se expressou, nós temos a inviolabilidade das pessoas por motivo de crença religiosa, científica e de comunicação. Nós temos o direito à informação previsto lá na Declaração Universal de Direitos Humanos e temos a questão do Estado laico, citada pelo professor João Fontoura no artigo 19 da Constituição da República. Então, é necessário que todos vocês, no começo do curso de Direito ou mais avançados no curso de Direito, tenham consciência que todas essas liberdades fundamentais, elas não são ilimitadas, elas têm delimitações que advêm do próprio ordenamento jurídico, que advêm da própria Constituição da República e também das leis infraconstitucionais. Por exemplo, a possibilidade de reparação por danos morais em face da violação da honra da pessoa, da imagem. Nós temos também responsabilidade penal
nos crimes contra a honra, nos crimes contra a saúde pública, a questão do charlatanismo e do curandeirismo. Temos a limitação da liberdade de expressão com relação à discriminação racial. Veja, aqui toca a pergunta feita pelo professor Fontoura em relação à possível xenofobia, em relação a chineses e a questão da vacina, como foi feito pelo pastor Malafaia. No Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos 240, 241, também impõem ali limitações no sentido de proteger a saúde psicológica, o correto desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. A Lei de Segurança Nacional, extremamente polêmica, parece que está com os dias contados, uma nova está para vir, fruto de um anteprojeto de lei apresentado na época pelo ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que tem contornos muito interessantes, democráticos, preserva o Estado democrático de direito e afasta o ranço totalitário dos tempos ali já de final de regime militar em 1983. Temos também a proibição da violação de sigilo funcional no artigo 325 do Código Penal, concorrência desleal, não pode haver aí a manifestação do pensamento que cause prejuízo em face de segredo profissional, segredo industrial, crimes eleitorais, 323 a 326 do Código Eleitoral, e também crime de propaganda eleitoral na 9504 de 97, lá no artigo 57H, parágrafo 1º. Então, de todos esses casos interessantes que foram apresentados inicialmente para servir como um estímulo e até mesmo uma referência para o nosso debate, o nosso combate, eu teria a dizer que, em tese, logicamente isso demandaria uma investigação acurada, mas em tese, quando você, nos termos do artigo 20 da Lei 7.716, que é a lei que define crimes de discriminação e preconceito, nós temos lá como conduta incriminada praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão de procedência nacional. Então, hoje há uma maior evolução na sensibilidade, na percepção desses comportamentos relacionados a práticas de xenofobia. E isso, em tese, repito, em tese, possibilitaria, no mínimo, a abertura de uma investigação para verificar se isso é algo feito de forma séria, com um ânimos mesmo de causar essa discriminação, esse preconceito, ou se é uma bravata populista, enfim, é um tema, é um dos casos mais difíceis de todos esses apresentados no início desse combate. A situação envolvendo esse bispo, Valdemiro, não há dúvida que nós temos ali um charlatanismo. Ele está inculcando, ele está difundindo um mecanismo infalível de cura, até mesmo para esse perigosíssimo vírus SARS-CoV-2 aí que causa a Covid-19. E ele tem plena consciência de que isso não corresponde à verdade. E não é porque uma pessoa professa alguma fé, não é porque uma pessoa é religiosa que ela pode fazer qualquer coisa durante as práticas religiosas. Se nós admitirmos essa hipótese, nós também poderemos admitir que religiosos professem que homens devam agredir fisicamente mulheres insubordinadas ou insubmissas. Nós podemos admitir que mulheres sejam colocadas de castigo caso não usem determinada roupa cobrindo todo o corpo. Nós podemos admitir, de repente, a possibilidade das mulheres serem obrigadas a se submeter a relações com um mesmo homem com outras mulheres. Tudo em nome de uma
liberdade de crença. Isso é absurdo, existem limites. Então, a regra é a tolerância. A regra é o respeito a essa diferença. Tanto é que, numa decisão não muito antiga, uma decisão de 2017, da primeira turma do STF, o ministro Luiz Edson Fachin, professor lá na Universidade Federal do Paraná, o ministro Fachin, ele reconheceu a atipicidade da conduta de um religioso católico que defendia uma ação estratégica da Igreja Católica para converter pessoas espíritas em católicas. E ele, o ministro Fachin, enfatiza o seguinte, que essa conduta, embora intolerante, pedante, prepotente, se insere no cenário do debate entre religiões e decorrente da liberdade de proselitismo, essencial ao exercício em sua inteireza da liberdade de expressão religiosa. Impossibilidade sob o ângulo da tipicidade conglobante, que conduta autorizada pelo ordenamento jurídico legitime a intervenção do direito penal. Ou seja, aqui o professor Fachin se utiliza da tese de Eugênio Raul Zaffaroni no sentido de, havendo em algum ponto do ordenamento jurídico uma permissão, uma autorização para a realização de determinada conduta, não pode o direito penal, não pode o poder punitivo se sobrepor a ela, e isso então afasta a própria tipicidade do comportamento. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, a regra é a tolerância. A regra é muitas vezes engolir contra gosto determinadas manifestações, determinadas crenças. Pessoas, digamos assim, mais céticas, pessoas menos próximas de alguma fé, tendem a zombar, a caçoar, a criticar alguns elementos. Professor, 5 minutos. Obrigado, Vanessa. Tendem a criticar alguns elementos das práticas religiosas. Isso também precisa ser respeitado, isso também faz parte do Estado democrático de direito. O que não pode acontecer é uma prática religiosa anular a alteridade do outro. E aqui me parece inevitável falar de Emmanuel Levinas. Por quê? Eu não posso constituir um ser, uma ontologia, uma mesmidade que nega tudo que é diferente, tudo que é o alter, o outro. Isto, do ponto de vista da ética da alteridade, Levinas é o filósofo da ética da alteridade, é algo inadmissível, porque isso nega a existência desse outro. Então, o limite, ele às vezes se torna tênue, situações concretas são mais difíceis em alguns momentos, mas a regra deve ser a tolerância. Porém, eu não posso, em meio a uma pandemia, o Brasil beirando 500 mil mortes, segundo os dados aí mais confiáveis, eu não posso admitir que alguém se utilizando da televisão com uma grande audiência fique defendendo a possibilidade de cura mediante a compra de grãos de feijão por 1.500 ou o preço mais módico R$100 pelos feijões que curam. Então, é nesse sentido que eu apresento inicialmente esse tema e que depois nós teremos o maior prazer em responder as perguntas que espero que venham por parte dos estudantes. E é necessário, de fato, nós pensarmos muito nisso nos dias de hoje. Quando nós temos um presidente da República nitidamente se aproveitando do eleitorado, da grande fatia do eleitorado que constitui determinada fé, determinada igreja, determinada religião, isso viola o Estado democrático de direito, viola o princípio republicano, viola a laicidade estatal.
Isto tem que ser impedido. Isto não pode ser admitido. Nós temos hoje uma situação altamente periclitante nesse sentido. Eu finalizo para não deixar nenhuma dúvida a respeito da minha perspectiva pessoal com relação ao tema, que no âmbito da individualidade de cada pessoa, cada um tem o direito de ter uma religião ou de não ter uma religião, de acreditar em alguma divindade ou de não acreditar em nenhuma divindade. E essa é uma questão muito íntima, muito individual, que precisa ser respeitada. Por mais que nós possamos fazer críticas a essa ou aquela religião, se nós conversarmos com um colorado, o professor Fontoura, certamente ele vai dizer que a nossa religião gremista, ela é um absurdo, onde já se viu gostar de um time que faz sofrer tanto os seus torcedores. Então, veja, só não faz mais sofrer os colorados depois desse fiasco do fim de semana. Mas nós precisamos tolerar, respeitar e assim possibilitar a preservação do Estado democrático de direito. Não por acaso, há alguns séculos atrás, se promoveu a separação entre direito e religião, entre Estado e religião. Essa é uma questão importante, a secularização. Parece que nós estamos perdendo a noção da relevância e da importância de tudo isso. Eu vou encerrando por aqui, devolvo a palavra à Vanessa e agradeço desde já a atenção de todos.